Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique mais uma vez com vocês. Na nossa aula de hoje, aula número 9 da frente de Físico-Química, nós vamos continuar o estudo da semana passada e explorar um pouco mais os fatores que afetam a entalpia, ainda dentro do tópico de termoquímica, certo? Então vamos recapitular o que a gente viu na semana passada, que entalpia é o calor de reação medido a pressão constante, lembrando que é importante salientar que é a pressão constante, e esses fatores que a gente já estudou são três. O primeiro é a quantidade das espécies, lembrem-se disso. Lembrem-se, se você queimar 1 grama de carvão, você vai liberar uma energia diferente de se você queimar 2 gramas de carvão, mas lembre-se também de que se essa quantidade for relativa, por exemplo, estiver normalizada pelo número de mols das espécies, você joga esse fator fora. 2, estado físico. Lembrem-se que você transformar uma coisa gasosa em uma coisa líquida ou uma coisa sólida, você gasta energia ou, no sentido contrário, você absorve energia. Então, é necessário saber o que está, o estado físico que as suas espécies químicas estão. E terceiro, a alotropia, aquele termo um pouco diferente, um pouco novo, que é aquele justamente arranjo dos átomos dentro daquela espécie, que é também importante, como a gente já viu, porque a alotropia, o estado alotrópico, influencia na energia das ligações químicas. Então, evoluindo um pouquinho o nosso bate-papo, nós vamos para o fator número 4, que se refere à dissolução das espécies e também à sua diluição. Então, se a gente lembrar aquele exemplo da aula retrasada, da compressinha instantânea de contusão, né, uma coisa gelada, a gente pescar de volta agora numa cara diferente, já com a entalpia. A reação química que ocorre é que a dissolução, na verdade, a dissolução de nitrato de amônio em água, a gente vê que é uma reação endotérmica e por isso que você tem a compressão instantânea gelada. Você usa para tratar as contusões que tem a recomendação de usar alguma coisa gelada. De maneira totalmente análoga, se a gente operar agora, por exemplo, com uma dissolução com ΔH negativo, uma dissolução exotérmica, a gente pode explorar um outro fator interessante. Por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com a dissolução de ácido sulfúrico. Então observe que além de tudo, além do que a gente falou do delta H ser influenciado pelos outros fatores, a quantidade de água em que você está dissolvendo a espécie, aqui no caso uma dissolução exotérmica, com liberação, observe que aqui o eixo está para baixo, então isso aqui é um ΔH negativo, né? A quantidade de água também influencia no valor dessa variação de entalpia, mas é só até um certo limite. Observe que aqui essa hipérbole aparentemente satura, ela ficaria uma linha reta. E aqui a gente tem o que a gente chama de ΔH de solução infinita ou de solução ideal, de maneira que daqui para frente esse valor não muda. E é justamente esse valor aqui da dissolução do ácido sulfúrico que entra na nossa conta, porque a gente considera soluções ideais, soluções infinitas nos nossos estudos. Então, é importante saber que tem esse comportamento, mas que normalmente a gente opera com as soluções infinitas. A temperatura também é um fator importantíssimo, porque como a gente pode observar aqui no exemplo da formação de cloreto de hidrogênio, né? Observe que isso aqui não é ácido clorídrico porque está em fase gasosa. Isso aqui não é ácido clorídrico de novo. Dependendo da temperatura, se for 75 graus Celsius ou 15 graus Celsius, a gente tem uma ligeira variação nessa entalpia de reação, justamente porque os calores específicos dos reagentes são distintos dos produtos. Então, você aquecer uma quantidade específica de ácido clorídrico, desculpe, olha como eu errei de novo, de cloreto de hidrogênio, ou você aquecer uma quantidade específica de cloro gasoso, hidrogênio gasoso, é diferente. Então, por isso que a gente tem essa variação ligeira da entalpia com a temperatura. E o último fator, a influência da pressão do meio reacional, mas isso aqui é uma coisa importante, mas é importante saber, na verdade, que ela não afeta as entalpias, na verdade. Então a gente pode simplesmente saber que a pressão não é um fator importante no nosso estudo de termoquímica. E para fechar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar da equação termoquímica, que é definida como a equação química do estudo, só que ela também está associada à entalpia de reação que você está estudando, e também aos fatores que influenciam a entalpia. Então a gente precisa saber os 6 fatores: a quantidade, a espécie, o estado físico alotrópico, a dissolução que aquela espécie está sofrendo, além da temperatura e da pressão. Então, por exemplo, se a gente observar aqui a combustão, a queima de carbono, a CO2, a combustão completa, a gente tem o estado alotrópico,
o estado físico de todas as espécies, além das condições ambientais de temperatura e pressão e o ΔH de reação. Até a próxima, pessoal!